Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e raiz de 80, quais não são números inteiros? Galera, raiz de 9, vamos escrever aqui, ó. A raiz de 9, nós sabemos que é igual a 3, porque 3 vezes 3 é 9, né? A raiz de 25, nós sabemos que é 5, já que 5 vezes 5 é 25. Eu vou pular a raiz de 37, já eu explico ela. A raiz de 64 é igual a 8, já que 8 vezes 8 é 64. E agora vamos analisar a raiz de 37 e a raiz de 80. Olha só, a questão quer saber quais não são números inteiros. A raiz de 9 é 3. 3 é um número inteiro, então já excluímos aqui de ser um número não inteiro, né? Raiz de 25 é 5. 5 é inteiro, então não nos interessa. A raiz de 64 é 8. 8 é inteiro, então não nos interessa. Por quê? Já vou responder aqui para vocês. Por que a resposta dessa questão vai ser raiz de 37 e raiz de 80. Esses aqui vão ser os valores que não são números inteiros. Primeiro aqui, a raiz de 37 é um número que não é inteiro, galera, pelo seguinte motivo. Nós temos uma raiz quadrada de um número primo. 37, galera, é um número que só é divisível por 1 e por 37, então ele é primo. A raiz quadrada de 37 é um número irracional, galera. Vou até fazer aqui com vocês, olha só. Raiz quadrada de 37 é um número que possui infinitas casas decimais e que essas casas decimais não representam um período, não representam uma periodicidade, não se repetem de determinada forma, certo? Então, a raiz de 37 não é um número inteiro, simplesmente porque temos uma vírgula aqui, né? A raiz de 80, vocês vão ver também que não é um número inteiro. A raiz de 80 é 8,9442. Claro, eu fiz aqui na calculadora, mas como é que você poderia identificar isso daqui numa prova, por exemplo? Você ia pegar o 80, ia fatorar ele, como o 80 não é primo, né? Por que eu sei que o raiz de 37 não é um número inteiro? Porque 37 é primo, é um número primo, e calculando a raiz de um número primo, nós temos um número irracional. Então, obviamente, não vai ser um número inteiro. O 80 não é primo. Então, vamos fatorar ele aqui. 80 dividido para 2 é 40. 40 dividido para 2 é 20. 20 para 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 só dá para dividir por 5 é 1. Então, a raiz quadrada de 80 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 5, né? A gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Como nós temos 1, 2, 3, 4 fatores 2, então nós vamos pegar o 2 e elevar a 4, já que nós temos 1, 2, 3, 4 fatores iguais a 2, certo? Vezes o 5. Então, a raiz quadrada de 80 é a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 5. Galera, só lembrando vocês o seguinte detalhe. Como não temos nada no índice da raiz, quer dizer que tem um 2 escondidinho aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos separar essa raiz aqui. Ó. Nós vamos ter a raiz de 2 elevado a 4, raiz quadrada de 2 elevado a 4, vezes a raiz de 5, certo? Você pode fazer isso em todas raízes, desde que você tenha uma multiplicação aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. Como nós temos aqui o expoente 4 e aqui no índice temos 2, nós podemos reescrever essa raiz aqui da seguinte forma. 2 elevado a 4 dividido por esse 2, certo? Você pode fazer isso em toda a raiz. Pegar o expoente que está aqui e dividir pelo índice da raiz, certo? Então, temos 2 elevado a 4 dividido por 2, vezes a raiz quadrada de 5, que não tem o que fazer, né? Deixar aí a raiz quadrada de 5. Então, esse aqui vai ser igual a 2 elevado a 4 dividido para 2, que é 2, vezes a raiz quadrada de 5. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, nós temos 4 vezes a raiz quadrada de 5. Galera, se você quisesse colocar o quadrado aqui, ó,
Poderia também, certo? Não faz nenhuma diferença. Quando não tem nada aqui no índice da raiz, quer dizer que tem um 2 escondidinho, ok? Para ninguém ficar com dúvida aí. Então, a raiz quadrada de 80 é 4 vezes a raiz de 5. 5 nós sabemos que é um número primo. Então, a raiz de 5 é um número irracional. E multiplicando um número irracional por 4, nós continuamos tendo um número irracional, né? Então, isso significa que, dentre os números aqui que a questão nos deu, quais não são números inteiros? Estão aqui, galera. São a raiz de 37 e a raiz de 80, certo? Então, essa daqui é a nossa resposta. Espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!